Olá pessoal, bem-vindos ao quarto e último vídeo da minissérie TypeScript. Neste episódio a gente vai estar terminando o projeto da última aula que a gente fez com o Vite, então a gente vai continuar usando o Vite, só que a gente vai deixar a página HTML um pouco mais bonita usando a framework de CSS Bootstrap, e também vamos fazer uma página de listagem de todo mundo cadastrado. Vamos primeiro começar abrindo VS Code. E perdoem se minha voz estiver meio ruim esse episódio. Minha garganta não tá muito boa esses dias. Vamos abrir a pasta. Que a gente fez o projeto do último episódio. Aqui, vídeo 3. Ok. Vamos primeiro estilizar com CSS. Deixa eu já abrir o projeto no Vite. Porque daí a gente pode ver como vai ficar o CSS conforme a gente vai mudando. npm run dev para rodar o Vite. Vai abrir aqui no Firefox. O localhost 5173. Tá assim a nossa página. Vamos deixar ela mais bonita com CSS. Para baixar o Bootstrap, vocês vão pesquisar só Bootstrap mesmo no Google. Esse primeiro link aqui, ó, getbootstrap.com. Clica nele e vem aqui em Download. Vocês vão baixar o Compiled CSS and JS. Download. Vão vir na pasta que vocês querem baixar. Pode extrair ele aqui, que já tem uma pasta Bootstrap, então você precisa extrair para. Aqui no HTML, vocês vão vir aqui no head e digitar link. Pode vir nesse link CSS e no href colocar bootstrap css bootstrap.css. E também ele tem alguns elementos dinâmicos, então você vai ter que importar o script JS dele. Então aqui, depois do script do TypeScript, coloca script source bootstrap js bootstrap.js, salva. E daí se a gente for aqui na página, já dá pra ver que algumas coisas mudaram, principalmente a fonte e os campos aqui. O Bootstrap tem muita coisa, tipo, muita coisa mesmo que dá pra gente usar. Vamos vir aqui nos Forms, que daí a gente pode ver como dá pra gente deixar mais bonito o nosso negócio de cadastro. Tem esse jeito padrão aqui dele, que você vê que só usa a classe do CSS pra deixar bonito, né? Eu gosto de usar essa fórmula aqui, o input group, que eu vou demonstrar para vocês. Para cada input, vocês vão criar uma div. Então, div classe input group aqui. Aqui dentro vocês vão colocar um span, que vai servir como uma label, e a classe dele é input group text, nome. Daí a gente pode apagar essa coisa que eu tinha feito aqui, essa gambiarra do p, e colocar um input aqui dentro da div input group. A gente vir aqui agora, dá pra ver que ficou um pouco mais bonito. Mas antes, para deixar o input formatado bonitinho, a gente tem que colocar uma classe nele. A classe form control. Opa, é com L só. Que vai deixar ele ficou alongado assim, porque ele pega toda a div mãe, né? Mas eu vou arrumar isso aí. Mas antes vamos deixar todo mundo dentro do input group para deixar padronizado. Vamos vir aqui. Div. Opa. Class. Input group. Span. Class.
Input group text. E aqui. Copia o input, coloca class form control. Dá pra ver que tá diferente do que antes, né? Vamos utilizar o botão também, utilizando a classe btn e btn primary. Btn é a classe padrão de botão e btn primary é para definir a cor. A gente pode ver as cores. Cadê? Quando você não achar aqui, você pode vir na barra de pesquisa e pesquisar, sei lá, eu quero button. Daí buttons, base class, vai mostrar aqui, ó. Esse primary, secondary, success, são todas as cores que você pode escolher. O primary deixa azul. Primary. Vem aqui agora. O botão ficou azul. Quero deixar essa div aqui centralizada. Então eu vou criar uma outra div. A classe vai ser o, o display flex. Cadê? O display flex. Por quê? Porque com o display flex dá pra gente usar o justify content center. Então, deflex justify content center. Tá? Centralizou todo mundo, mas deixou feião. Então vamos jogar esse btn aqui pra dentro. Ok. Como a gente tem um bootstrap agora, vamos trocar esse style para uma class. Class de block. Vou colocar uma borda também. Border. Rounded, pode deixar arredondado. Deixar com 2 de padding. Deixar o espaçamento dessa dividir com margin bottom 2. Como é bem claro como usar, porque M de margin, B de bottom e 2 é a escala, vai até 5. Certo? Tá, já deixou mais bonito. Eu vou centralizar no meio da tela. Para fazer isso, vocês podem escrever aqui align items center, mas ele precisa de uma altura, mas é só deixar 100% do viewport, então VH 100. Opa, uma letra errada, por isso foi daquele jeito. Pronto. Lindíssimo. Alinhado no centro e tudo mais. Se vocês quiserem deixar de tema preto, aqui dentro do body vocês escrever data bs theme igual a dark. Deixar tudo preto. Se quiser deixar o botão largo, pode colocar div class de hífen grid. Agora ele ocupa todo o espaço. Aqui no main.ts a gente não precisa mais usar esse style color green, style color red. Dá pra gente só colocar class list.add opa, text danger, que é a mesma nomenclatura aqui dos botões. Se a gente voltar aqui, ó, danger sempre vai ser vermelho, success sempre vai ser verde. Esse class list
adiciona como se fosse um push da array com add. O remove, ele literalmente remove, nem é um pop, ele só remove da lista de classes, sem ter que especificar o índice. Então, quando você quer adicionar uma classe para um elemento HTML, você utiliza o classList.add, e quando você quer remover, você utiliza o classList.remove. Para a gente fazer a mesma coisa aqui. Text success, com 2 Cs e 2 S. A gente pode remover esse style color black. Uma verificação que eu esqueci de cadastrar da última vez foi aqui, de verificar se a data era válida. Então, vamos colocar mais um if. If data de nascimento ponto toString por igual a invalid date throw new error. A de nascimento inválida. Isso que acontece quando a gente passa uma data de nascimento tá quebrada, tipo não uma data de nascimento, um date em si. A gente tenta criar um novo date, só que a string que esse novo date vai ser baseado tá esquisita, tá mal formatada. Daí ele dá esse aqui, invalid date. Isso aqui é só para verificar se o usuário colocou uma data de nascimento correta. Se agora a gente for testar aqui, nome não pode ser vazio. Sei lá. Hugo. Se ele for cadastrar agora, a de nascimento inválida. Cadastrado com sucesso. Opa, tá vendo isso aqui? Lembra do class list remove? A gente também tem que fazer aqui, ó. error.classlist.remove text success. E aqui a mesma coisa, só que por text danger. Então, remove. Agora se a gente for cadastrar um outro cara, vamos botar o nome vazio para ele dar erro. Agora vamos colocar o correto, for cadastrar, cadastrado com sucesso. Opa, cadastrador não. Aí. Essa foi a utilização básica de Bootstrap. Sinceramente, não tem como você saber tudo de cabeça. Você vai ter que ficar vendo a documentação de novo. A documentação tem tudo que você precisar aqui dentro. Certo? Agora vamos criar a página de listagem. Vamos criar um novo arquivo HTML. New file. Listagem.html. Ponto de exclamação. Vamos adicionar um favicon para ele não ficar reclamando. Link, favicon. Public, vai ter svg. Link CSS. Bootstrap CSS. Bootstrap.css. Bem antes. Script. Source. Agora o script JS do Bootstrap que ele precisa para alguns elementos. Bootstrap.js. Mesmo para de antes. Vamos criar um modelo aqui. Para ser meio que um padrão. Vou colocar como tema escuro de novo. Então data bs theme dark. Vamos navegar para essa página, mas vamos navegar ela usando um botão. Vou colocar esse botão dentro dessa grid aqui também. Desse display grid. Acho que é gap 2, que é o nome que usa para dar o espaçamento entre os botões. Button id btn listagem class btn primary btn para página de listagem. Tá vendo esse espaçamento pequeno que deu entre os dois botões? A gente utiliza esse gap 2 quando tá usando o display grid para dar espaçamento entre eles. Deixa eu copiar isso aqui, vir no main.ts, criar uma nova constante. Document
query selector, HTML, button element, colocar o ID dele e adicionar um event listener. Opa, esqueci de colocar ponto de exclamação aqui depois dele. Event listener de clique, criar uma arrow function. Para a gente navegar para uma página, quando a gente clica um botão usando o código, a gente vai escrever document.location.href, que nem quando a gente vai fazer um A, igual a localização. No caso, 2 pontos, porque está no diretório anterior do source. Listagem.html. Se a gente for clicar aqui agora, aqui ó, levou para listagem.html, já está com o PM escuro. Vamos voltar para listagem.html. Para centralizar todo mundo, vamos criar uma div. Class. Vamos criar um display flex. Justify content center. Align item center. VH100. E viewport width 100 também. Vamos criar a div display block onde que tudo vai estar dentro. Então class theblock text center, porque eu vou criar uma tabela, como se fosse uma tabela do Excel mesmo. Então eu quero que todo mundo seja centralizado, todos os textos dessa div sejam centralizados. Width 50%, quando é só um W ou um H, ou um H assim, é como se fosse 50%. Então aqui seria a altura 50% do pi dessa div, que seria essa display flex. Mas eu só quero o width 50%, então vai ficar w 50. Colocar um id nela também. Id div list. Então vamos vir aqui criar uma div. Class row. Div class qual 6, que só vai ter nome e data de nascimento. Nessa row eu vou querer ter borda. Você lembra que a gente usou... Cadê? Aqui, ó. O border e o rounded. Então, eu vou querer deixar só uma parte dessa div com efeito de arredondado. Para isso, border, rounded top. Como eu quero repartir que nem uma tabela, na primeira coluna eu vou colocar border end para aparecer só no final, em vez de tudo. Aqui dentro eu vou colocar um parágrafo com a classe de fs e s6. A classe fs no Bootstrap determina a font size e esse 6 determina o tamanho. É mais ou menos relativo ao tamanho do H1 até o H6. Nome. Eu também vou colocar FW de font weight e bold. Se a gente vir aqui e for analisar, dá pra ver, ó, nome tá em negrito e tá um pouco maior que o parágrafo normal. Vou deixar FS5 para ver bem. Ah, aqui ó, dá pra ver o border end que eu coloquei antes. Aqui vou colocar um P também de novo, com os mesmos negócios. FS5, FW bold, data de nascimento. Que bonitinho. Dá pra ver que tá centralizado também com o... Cadê? Text Center. A gente tinha colocado na div acima da row, ainda por cima. Ok, agora vamos pensar mais ou menos como vai ser. Cada row de cada objeto da array de users, antes a gente inserir automaticamente eles pelo código TypeScript. Vamos vir aqui e vamos copiar esse cara aqui só para acelerar.
Mas vamos tirar esse border e rounded top, só deixar row. A coluna 6 agora não vai precisar, como a gente tirou o border para não duplicar a linha, essa linha aqui, ó. A gente vai ter que colocar um border start, vai aparecer aqui no começo. E aqui na segunda call, vamos colocar um border end para aparecer aqui no final. E nos dois, na verdade nem vai precisar colocar nos, vamos colocar aqui no row um border bottom para ficar assim. Vamos tirar esse F5, FS5 e FW bold aqui. Já que esses parágrafos aqui vão ser uns caras normal. Finíssimo. Agora vamos fazer esse cara que a gente acabou de fazer aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Dessa row é como se fosse o cara do meio. Vamos fazer agora o último cara. Mesmo esquema. Opa. Class row. Div. Class. Call 6. Fazer duas. Nome. E data também. Só que com esse cara aqui, a nossa vida fica bem mais fácil. A gente pode botar um border bottom, um border start, um border end. No call 6 a gente só coloca um border end para separar os caras. E pode tascar um rounded bottom em vez de top. Olha que coisa linda. Ah, tá sem espaçamento aqui, tá a diferença. Porque aqui tá com P e aqui tá direto com o texto na div. Mas olha que coisa linda. Arredondado. Que coisa linda, cara. Tá. Agora vamos programar de verdade e ficar fazendo CSS no TypeScript para fazer a listagem desses caras aqui automaticamente. Já vamos criar aqui no source um listagem.ps. Vamos linkar ele aqui. Script module source listagem. Vamos já copiar o div lista. Vamos comentar esses caras aqui. Vamos vir para cá. Ctrl V. Const div listagem igual a document.querySelector para chamar o elemento. HTML div element. Puxar o ID dele. Vamos restaurar os users. Vamos criar uma array de users. Puxar ela, na verdade, né, que está guardada, para cá. Então, users vai ser igual a... Ah, eu não fiz a função de retornar. Calma aí. Como eu vou querer chamar os caras, tipo, pegar todo mundo do users sem ter uma função. Então, vamos aqui criar uma rapidão. Export function retornar todos user array return users aqui no listagem, agora sim, retornar todos. Agora eu vou ensinar uma coisa que é para inserir elementos HTML em outro elemento HTML pelo TypeScript à mão. À mão não, né? Mais ou menos automático. Vamos supor que esse users aí não venha ninguém. O cara não registrou ninguém. Vamos criar um if users.length for igual a 0. Agora vamos criar um H3. Vamos criar um H3. Como criar um H3 no TypeScript? Vamos criar uma constante, uma variável igual a document create
element. A gente usa essa função, e sim é uma função, para criar um elemento a partir do TypeScript. Aqui dentro aspas, você vai colocar o nome, a tag desse elemento. Aqui no caso é h3. Só escrever h3 normal, ele vai identificar. Vamos colocar h3.classList.add text danger h3.innerText igual a nenhum usuário cadastrado. E para inserir esse cara dentro da div, é só colocar div lista.appendChild. Esqueci de colocar ponto de exclamação aqui para a gente remover aqui. Div lista appendChild, que vai inserir esse elemento que a gente criou como uma criança, como um outro elemento da div lista. Só colocar a variável, a constante dele aqui dentro, que ele vai criar. Aqui, como a gente tem uns caras cadastrados, eu vou matar eles só para demonstrar. Deixa eu carregar a página. E um usuário cadastrado. Tá. Mas ainda aparece o enunciado da tabela. Como a gente vai apagar esse cara? É só colocar divlista.innerHTML igual a uma string vazia. Por quê? O que é o HTML? O innerHTML, né? É basicamente todo o conteúdo HTML que aquele elemento HTML tem. Então, seria só esse cara aqui no momento, que é esse cara que está comentado. A gente sim pode inserir coisas que nem esse H3 que a gente fez manualmente pelo HTML, só que é mais porco, assim, no meu ponto de vista, e também eu acho mais difícil de ler, porque não tem a autocompletação das tags. Tá, o cara não cadastrou nenhum usuário, mas quando ele vai voltar para cadastrar um usuário, vamos criar aqui. Aqui vai ser o for depois para colocar os usuários. Vamos criar depois esse for, que ainda vai ser criado, um A. Um A, vocês se lembram, né? Só para pular entre páginas usando href. Const A igual a document, tá difícil, hein? Document create element a.href igual a. No caso aqui, como isso aqui seria dentro da página HTML, a gente vai colocar dois pontos, que nem no document.location.href, porque aqui é referente ao arquivo TS. E como esse cara aqui vai ser inserido dentro de lista, ele vai ser referente ao listagem HTML, que está na mesma pasta do index.html. Então é só colocar index, HTML, x. A gente tem que colocar um inner text também. Voltar à página de cadastro. Assim, ponto de exclamação, vai. E vamos dar append child div lista.append child a. Olha que maravilha, agora a gente pode navegar entre as duas páginas. Poderia ser um botão também? Poderia. Mas para variar um pouco aqui também, né? Vamos criar esse for aqui. Um for normal. Let i number igual a 0 enquanto i for menor que users.length mais i. Vamos criar, vamos criar a linha, a row, né? Row com row vai ser igual a document.create element div. Então já se lembra daquele treco de ter o cara do meio e o último cara que é arredondado. Então já vamos colocar um if para verificar se esse i é o último i. Então se i mais 1 for igual a
users.length, row.classlist.add. Vamos adicionar o que? Vamos vir aqui nossa referência. Vai ser row, border bottom, bottom start, border end e rounded bottom. Vamos copiar todo mundo aqui. Vamos colocando eles aqui. Opa, esqueci de colocar aqui. Tá? Todas as classes colocadas. Vamos criar call 1 e call 2 também agora. Ah, mas antes, vamos colocar o row normal, né? O row do meio, que só seria um row class list row. Ah, tem que colocar o ponto add, perdão. Que tá batendo com o que a gente fez aqui. Ah, e também o border bottom. Border bottom. Opa. Const call1, que vai ser o nome, igual a document.create element div const call2 vai ser o dado de nascimento create element div. Vamos mover esse bloco de if else para cá, que daí se for o último cara, a última linha, ele não vai precisar de tudo isso aqui, só vai precisar do border end. Então vamos vir aqui, o call1 classlist.add border end. Ah, e call 6 também, né? Pode esquecer. Esse cara aqui, para cá, colocar os outros elementos que eram border start. Ah, faz sentido, border start. E vai precisar do call 2 também. Class list.add border end. O call 6 do call 2, a gente só coloca call2.classList. Dá pra ter feito aí com call 1 também, mas tudo bem. Tá. Call1.innerText. Eu vou colocar o texto direto na div, para não ter aquele espaçamento que eu acho meio feio que tinha quando a gente dava parágrafo. Então, innerText vai ser igual a users i.getNome. Agora para o call 2, vamos ter que fazer uma formatação um pouco mais diferente. Então, innerText. Já vamos criar uma constante do date para que a gente não tenha que ficar usando users e .getData toda hora. Então, data de nascimento igual a users e getData de nascimento. Para pegar o dia do mês em um date, você vai usar o getDate. Para pegar o mês, você vai usar o getMonth. Só que tem um porém. Esse getMonth, ele começa a contar os meses, perdão, de 0 até 11.
não é de 1 até 12. É coisa do JavaScript lá de quando foi criado. Então, para ser relativo aos nossos meses normais, só coloca mais um para somar. Para pegar o ano exato, é só. Exato não, né? Baseado antes e depois de Cristo, é só colocar get full year. Isso aqui é tudo função, tá? Vamos dar append child no call 1 e no call 2 no row. Então, row append child tem que ser em ordem. Então, call 1, call 2, div lista.append child row. Salvar. Mas não tem ninguém. Então eu vou cadastrar aqui rapidão, tá? E eu vou voltar quando terminar de cadastrar todo mundo. Cadastrei 3 caras aqui. Agora vamos ver como é que ficaram. Olha que maravilha. Perdão, eu cadastrei 2 Brunos sem querer. Mas tá aí. É assim que faz. Utilizar com Bootstrap. E inserir os elementos no HTML manualmente pelo... Manualmente não, né? Meio que automaticamente. Mas configurar eles pelo TypeScript. Este foi o último vídeo e... adeus.